Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. Lá no livro dos Salmos, no capítulo 18, do versículo 30 até o 38, olha só uma declaração do salmista Davi. A palavra do Senhor diz assim: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das corças e põe-me nas minhas alturas. Deus, Ele adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita, ela me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Eu não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Uau! O caminho de Deus é perfeito. O salmista começa declarando. Ele começa com uma declaração. E também começa com uma pergunta que é uma resposta para a sua caminhada. Ele diz: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor, ela é provada. Eu provei dessa palavra na minha caminhada. Eu provei da palavra de Deus, porque ela se tornou para mim um escudo de defesa, mas também uma arma de ataque diante dos meus inimigos, porque eu provei e eu vi a palavra se cumprindo na minha vida. A palavra de Deus, ela é escudo, meu irmão, minha irmã, para todos aqueles que nele confiam. E Davi diz, agora ele faz uma afirmação com uma pergunta: quem é Deus senão o Senhor? Quem é a rocha, o rochedo, senão o nosso Deus? Davi está dizendo: quem pode? Que outro Deus pode fazer o que Deus fez na minha vida? Que outro Deus pode ser a rocha, a minha fortaleza na minha vida, se não for o meu Deus? Aí ele conclui dizendo: Deus é Ele quem me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Uau! Davi está dizendo: Deus me deu força, e porque Deus me deu força, eu pude melhorar o meu caminho, eu pude transformar a minha caminhada. Davi fala aqui de como foi importante Deus trabalhar na sua vida, de como foi importante Deus mudar algumas coisas na sua vida, algumas coisas acontecerem na sua vida, ainda que parecia ser dolorosas, ainda que parecia ser desgastantes. Como foi importante. Tudo isso ele provou de um Deus que é poderoso. Nada do que acontece nas nossas vidas é por um acaso. Tudo existe um propósito de Deus, tudo existe uma mão de Deus, tudo existe um ensinar de Deus, tudo existe um aperfeiçoar de Deus na minha e na sua vida, meu irmão. Assim como Davi reconheceu, que nós possamos reconhecer como é importante o trabalhar de Deus na nossa vida, como é importante o Senhor melhorar a nossa vida a cada dia. Davi está dizendo: Deus trabalhou na minha vida e eu melhorei o ambiente que vivo. Eu transformei o ambiente que vivo. Os lugares aonde eu estou, aonde eu caminho, aonde eu entro, aonde eu saio,
como o meu olhar se tornou diferente com aquilo que Deus fez na minha vida. Davi está dizendo: o que Deus fez para mim foi me conduzir em um caminho de paz, mesmo diante das guerras. Foi me conduzir em um caminho de segurança, mesmo diante das tormentas, porque eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que me cinge de força. Eu tenho um Deus que tem um caminho perfeito para a minha vida. Uau! Só uma pessoa saudável pode melhorar o caminho. O versículo 33 fala assim: Ele fez os meus pés como os da corça. Ele fez os meus pés como os da corça, e Ele me colocou nas minhas alturas. Davi, ele declarou com fé. Sabe, nós precisamos declarar com fé que temos um Deus que cuida de nós. Ainda que as coisas aconteçam ao contrário, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, Todavia, eu decido me alegrar no Senhor, eu decido confiar no meu Deus, eu decido exultar o Deus da minha salvação. Deus é o Deus da minha salvação, eu decido me alegrar nele. Você está diante das dificuldades? Eu quero dizer para você, você vai subir a lugares altos de segurança no Senhor. Era exatamente isso que Davi estava declarando. Era isso que a corça fazia. A corça saía, ela subia em lugares altos de segurança para poder avistar o predador, para poder ter discernimento dos seus predadores. A corça, ela subia a lugares altos. Sabe, irmãos, uma corça manca, uma corça paralítica, ela não iria conseguir subir nesses lugares de segurança. Assim é um filho, é uma filha de Deus. Se ela continuar ainda manca, com áreas na vida que não são tratadas, não são curadas, se ela continuar ainda presas às circunstâncias e às adversidades desse mundo, essa pessoa não vai conseguir subir nesse lugar que Deus preparou. Nesse lugar de segurança, nesse lugar de segurança, é aquilo que o salmista declara: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem subirá ao santo lugar? Aqueles que são de mãos limpas e um coração puro. Aqueles que decidiram ver a face do Deus de Jacó. Nós precisamos subir a este lugar alto, mas para isso eu preciso ser tratado e curado pela palavra de Deus. Eu preciso abandonar as minhas vontades e deixar com que Deus aperfeiçoe o meu caminho através da sua palavra, através de uma posição, de uma decisão. Então eu consigo subir esse lugar alto. Versículo 34 diz: o arco fala a respeito do arco de bronze, e fala a respeito, ele fala de um adestrar das minhas mãos, ele fala: adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de bronze. Deus é o Deus que vai nos adestrar no meio da caminhada. Deus precisa nos adestrar, Deus precisa nos ensinar para suportarmos esses momentos. Versículo 35, o Senhor diz: me deixe o escudo, a palavra de Deus, a sua mão direita me sustentou, e a sua mansidão me engrandeceu. Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida, mas ela está estendida para nos abençoar. A mesma mão que está estendida é a mesma mão que nos sustenta pela palavra de Deus. E a mansidão me engrandeceu. E o salmista completa dizendo: alargaste os meus pés, os meus passos, e os meus artelhos não vacilaram. Eu persegui os inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar.
caíram debaixo dos meus pés. Alargaste os meus passos e não deixastes os meus artelhos vacilar. Deus não só firma os nossos passos, mas Ele alarga também. É um tempo de ficarmos firmes no Senhor, de perseguirmos tudo aquilo que se levanta contra a vontade de Deus, os inimigos da nossa alma, os inimigos da vontade de Deus, do propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos perseguir nesse tempo, os alcançar, os consumir completamente, destruir completamente. E decida: eu não vou voltar, senão depois de os ter consumido completamente. Toda obra maligna contra a minha vida, ela só tem um lugar para ficar: é debaixo dos meus pés. É debaixo dos seus pés, meu irmão, minha irmã. Tudo aquilo que se levanta contra a vontade de Deus na sua vida só tem um lugar para ficar: debaixo dos teus pés. Você tem autoridade para destruir toda fortaleza, todo sofisma, todo sentimento maligno, toda força maligna, todo pensamento mundano. Você tem o poder para destruir e colocar tudo debaixo dos teus pés. Isso fala de autoridade em Deus para destruir os sofismas e fortalezas que sobrevêm contra nós. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz, muita paz. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã, no nome de Jesus.